A Divina Comédia, por Dante Alighieri. Edição bilíngue, tradução e notas de Ítalo Eugênio Mauro. Editora 34. Canal Le Conde. Purgatório. 23º canto. Enquanto Dante admira a árvore, chega um grande grupo de penitentes de extrema magreza. Um deles vê Dante e solta um grito de júbilo. Dante o reconhece, não por seu aspecto, mas só por sua voz. É ele, Forese Donati, seu grande amigo, que lhe explica que sua magreza resulta do anseio, nunca satisfeito, despertado pela visão dos frutos perfumados e da água que escorre pelos ramos dessas árvores. Esse é o seu tormento, mas também a satisfação pelo cumprimento de suas expiações. Forese, morto há menos de 5 anos, já está no purgatório por causa das contínuas orações de sua viúva Nela, cuja virtude ele exalta, e que o leva a lançar um anátema ao presente despudor das mulheres florentinas e o presságio de seu iminente castigo. Enquanto os olhos na ramagem verde eu ia fincando, como alguém que vai passarinhando e assim sua via perde. Filho, chamou-me aquele mais que pai, vem afinal, e o tempo a nós disposto melhor gastemos, que logo se esvai. Volvi o passo tão preste quanto o rosto para junto aos sábios, cujo conversar a labuta do andar converteu em gosto. E eis que planger ouvimos e cantar Labia mea Domine, agora não só mágoa, mas júbilo a comunicar. Mestre, pedi, qual é desses o dó? E ele, assim essas almas talvez vão de suas dívidas destrinchando o nó. Quais peregrinos que em sua condição absortos, ao topar estranha gente, seguem sem de parar fazer menção, de trás de nós, a andar mais prestamente, chegava e, ultrapassando-nos, só olhava, dessas almas, um grupo penitente. Tinham elas do olhar a órbita cava, pálido o rosto e já tão descarnado que dos ossos a pele se informava. Não creio que já a tal extremo estado, pela fome que mais ele temia, Eresiton tivesse então chegado. A mim mesmo pensando, eis, eu dizia, a gente que perdeu Jerusalém, quando em seu filho o bico pôs Maria. Anéis sem gema eram seus olhos. Quem presume ler no rosto do homem, homo, teria aqui o M divisado bem. Quem acreditaria que o olor de um pomo ou de uma água a tal ponto comandasse a vontade de alguém, sem saber como? Buscava eu para que tantos esfaimasse qual a razão seria, não manifesta, de só magreza e arruinada face.
e eis que uma sombra do fundo da testa cravou-me um fixo olhar. Depois, com gosto, gritou: "Que graça para mim é esta, hã?" Nunca ia reconhecê-lo pelo rosto, mas foi sua voz que me tornou patente o que havia seu semblante decomposto. Foi a faísca que avivou minha mente e, de alterada face, na procura, reconheci Forese de repente. "Ai", pedia, "não te afaste esta secura, que faz a minha pele descorar e a falta de carne que me desfigura. Mas conta-me de ti e daquele par de espíritos que julgo o teu conforto. Não te furtes comigo a conversar. O rosto teu, que já lacrimei morto, move-me agora para não menor pena", eu respondi, ao vê-lo tão contorto. "Dize, por Deus, o que assim vos despena. Não me proponhas quesito parelho, pois que mal diz quem outro intento aliena." E ele tornou-me: "Do eterno conselho desce o poder, pra água e pra planta que agora viste, pelo qual me engelho. Toda esta gente que chorando canta, por ter cedido sem limite à gula, em fome e em sede, aqui se refaz santa. De beber e comer nossa ânsia assula o olor do fruto e da água que, ao verter da penedia, na ramagem pulula. E não é uma vez só que, ao percorrer este círculo, a nossa pena alteia. Pena que júbilo é melhor dizer, que a vontade que as plantas nos carreia é a que Cristo levou a dizer: Eli, por nós, ledo com a oferta de sua veia." E eu: "Forese, de quando eu comparti a tua passagem para a melhor vida, nem 5 anos passaram até aqui. Se já for a tua gana consumida de pecar quando ainda não chegar a hora da dor que a Deus nos reconvida, como aqui tua expiação já se prepara? Lá embaixo acreditava te encontrar, onde tempo com tempo se repara." E ele tão logo trouxe-me a tomar o doce absinto dos tormentos giros, a minha anela, com o pranto a jorrar sem parada, com preces e suspiros, da encosta ela soltou-me onde se espera e ainda me liberou dos outros giros. Tanto a minha viuvinha, que com vera dedicação amei, é a Deus mais cara, quanto é mais rara a sua conduta austera, porque a sarda barbagia mais ampara as suas mulheres e ao recato instiga que aquela, onde a deixei, barbagia a amara. Ó meigo irmão, que queres que mais diga? Tempo futuro desde já suspeito, para o qual esta hora não vai ser antiga, em que negará o púlpito direito às descaradas damas florentinas de andar com as mamas, exibindo o peito. Quais mouriscas, quais bárbaras meninas precisam para se cobrir de alertas espirituais ou de outras disciplinas? Se as desavergonhadas fossem certas do que lhes está o céu a preparar, já teriam para berrar bocas abertas, que, se o presságio meu não se enganar, antes será que embarbeçam as faces dos que agora adormecem com o ninar. Ora, saber de ti não mais rechaces, vê que eu não só, mas que toda essa gente olha para o sol que falha onde tu passes. E eu lhe tornei: se chamares a mente qual tu comigo e contigo fui eu, seria ainda grave o relembrar presente. Daquela vida há dias me removeu este que à frente vai, quando rotunda a voz, a irmã daquele, apareceu. E mostrei o sol. Ele,
Pela profunda noite me conduziu dos veros mortos, com esta vera carne que o secunda. De lá tem-me trazido os seus confortos, subindo esta montanha e rodeando, que endireita os que o mundo tornou tortos. Tua companhia me acudirá até quando, ao me encontrar de Beatriz à frente, sem ele devereis seguir andando. É o que me diz Virgílio, aqui presente. Eu apontei. E esta outra sombra antiga é a por quem se abalou toda a vertente do vosso reino, que ora o desobriga. 24º canto. Forese apresenta a Dante alguns companheiros de expiação, entre eles Bonagiunta, poeta, com quem Dante fala sobre sua poesia. Este lhe vaticina que será acolhido em Luca por uma tal Gentuca. Seguindo o caminho, encontram uma outra árvore igual à primeira, de onde surgem vozes que condenam o vício da gula. Encontram depois o anjo que vai lhes indicar o caminho para o 7º e último giro, o dos luxuriosos. Nem o discurso andar e nem mais lento este tornava aquele. Conversando seguíamos como nau ante bom vento, e as sombras, dupla morte aparentando, pelas cavas do olhar sua admiração vertiam para mim, vivente me notando. E eu, meu relato prosseguindo então, disse: ela sobe, ora talvez, mais tarda do que faria, por ali é a razão. Mas, se o souberes, dize onde Picarda está, e me aponta uma nota pessoa entre essa gente que tanto me esguarda. A minha irmã, que entre bonita e boa, com fosse mais não sei, o triunfo enceta, no alto Olimpo já, de sua coroa, disse, e em seguida, aqui não se veta nomear alguém, pois que é tão desconjunta a imagem que nos fez esta dieta. Este, e mostrou com o dedo, é Bonagiunta de Luca, e aquela cara, atrás dele, que as outras mais consunta, da Igreja Santa já trajou a tiara. Era de Tours, e paga com jejum as enguias de Bolsena e a de Carrara. Nomeou muitos outros, um por um. De ser nomeados, pareciam contentes, e ressentido não notei nenhum. Vi da vila o Baldim bater os dentes por fome, a seco, e Bonifácio, o qual pastoreou com o báculo as suas gentes. Vi Marchese, que o ensejo teve ideal de beber em Forli com menor sede, sem saciar-se, entretanto, no final. Mas, como faz quem olha e após concede, a um mais que a outro, eu fiz com o de Luca, que olhava como quem consenso pede. Murmurava ele, e algo como Gentuca veio-me ao ouvido de lá onde a lenta justiça que os desfaz mais os machuca. Ó alma, disse eu, que tanta ânsia aparenta de me falar, me explana o intento teu, e a ti e a mim com tua fala contenta. Mulher nasceu, e ainda não porta véu, que a minha terra te fará a prazer, bem que haja quem também a aborreceu. Com este presságio has de ora proceder. Se duvidoso meu murmúrio for, a verdade virá tu esclarecer. Mas dize-se quem vejo é o próprio autor que intentou novas rimas, começando donas que entendimento haveis do amor. Aquele sou eu, tornei-lhe então, que, quando o amor me inspira, atento e de maneira que dentro o escuto, o vou manifestando. Irmão, disse ele, ora vejo a barreira que o notário e Guitone e a mim prendeu deste que eu ouço novo estilo à beira. E as vossas penas como, ora vejo eu, bem acompanham aquele que os dita, o que com as nossas
não aconteceu. E quem ainda mais dentro fita, nada vê mais entre um e outro estilo. E então calou-se com a emoção sopita. Como as aves que invernam junto ao Nilo, por vez, reunidas no ar, formam fileira e disparam o vôo sem desuni-lo, assim, volvendo a vista, a turma inteira que lá tinha ficado apressou o passo pela magreza e a intenção ligeira. E como alguém que de correr já laça os companheiros larga e a andar refreia até abrandar o ofego e o cansaço, assim deixou passar a Santa Grey Forese, que ora chegava a meu lado, a perguntar: quando rever-te irei? Não sei quanto ainda eu viva, mas voltado tão cedo não terei, que ainda o meu gosto, tornei-lhe, à margem não tenha chegado. Que o lugar onde eu fui a viver posto, mais se despoja e mais de gente boa, e a triste ruína parece proposto. E ele, ora vai, que já vejo a pessoa culpada à cauda de uma besta atada, rumando o vale onde não se perdoa. A cada passo, mais precipitada é a besta, e nele a sua violência explode, deixando-lhe a figura aniquilada. Sem precisar que muita roda rode, e alcançou o olhar ao céu, ser-te-á claro o que meu dito esclarecer não pode. Ora tu resta, pois o tempo é caro neste reino, e é para mim dano certeiro seguir contigo assim o passo raro. Tal como alguma vez um cavaleiro sai a galope da tropa atacante, buscando a glória do embate primeiro, assim partiu ele a passo possante, e eu fiquei na via com os dois somente, que o mundo honrou de exaltação constante. E quando, ao se afastar, mais arduamente o perseguia o meu olhar cansado, como as palavras suas à minha mente, me apareceu, de frutos carregados de uma outra árvore, o tope, nos desvãos da encosta, onde eu não tinha ainda olhado. Vi gente embaixo dela alçar as mãos, não sei que mais gritando para a fronde, tais como infantes ávidos e vãos, que rogam, e o rogado não responde, mas, para manter a vontade sujeita, segura alto o seu alvo e o não esconde. Logo se foi a turba insatisfeita, e nós chegamos à árvore bela de tanto rogo e lágrima rejeita. Passai, sem vos avizinhardes dela, para cima encontra-se a que a Eva mordeu, e originou-se esta planta daquela. Isso entre os ramos alguém prescreveu, e seguimos então passando, estreitos junto à encosta, Virgílio, Estácio e eu. Lembrai-vos dos malditos, dizia, feitos nas nuvens que, excedidos em sua gana, Teseu enfrentaram com os dúplices peitos, e dos hebreus que a fonte, a soberana lei descumpriram, perdendo a linhagem de Gedeão ao descer para Madiana. Assim cruzamos a estreita passagem, do erro da gula, exemplos escutando, dos quais não resultou qualquer vantagem. Seguíamos pela erma estrada quando, após 1000 passos percorrer, talvez, cada qual sem palavra meditando, que estáis pensando sós assim, vós três? Súbita voz soou que estremecer, qual tarda besta assustada me fez. Alcei a cabeça para o autor conhecer. Jamais se vira tão rubro e vivaz, vidro ou metal na fornalha esplender, como esse que dizia: se vos apraz subir, dobrar por aqui é devido para quem vai alcançar a sua paz. Seu brilho havia minha vista obscurecido. Assim eu me voltei para os meus mentores,
como quem vai segundo o seu ouvido. E qual a anunciadora dos albores, a aura de maio agita-se e inebria, impregnada de ervas e de flores, tal um vento senti que me fluía na fronte, e bem senti mover-se a pena que deixou seu perfume de ambrosia. Venturoso é aquele a quem acena a graça, ele dizia, que então liberto no peito o gosto imoderado frena, concedendo-lhe apenas quanto é certo. Vigésimo-quinto canto. Enquanto os três poetas seguem pela escada que os levará para o último giro, Dante expõe a Virgílio sua dúvida. Como podem emagrecer as almas dos golosos se elas não precisam de alimento? Virgílio confia a resposta a Estácio, que explica como acontece a geração do corpo do homem e, por fim, a infusão nele de sua própria alma imortal, que toma, com a forma do corpo, todas as suas virtudes, que conservará a mesma após a morte, sendo, portanto, para sempre capaz de querer, de alegrar-se ou sofrer, e até de emagrecer. Ao chegarem, encontram a sétima cornija toda tomada pelo fogo, deixando praticável só sua borda exterior, e os penitentes cantando e desfiando exemplos de castidade. Tínhamos de subir sem dilação, pois que merídio agora o sol já havia deixado ao touro e à noite ao escorpião. Portanto, como quem segue a sua via e, por estorvo que surgir, não para, se da necessidade o impulso o guia, assim galgamos de um em um a amar a brecha que a escada da subida encerra, que, pela sua estreiteza, nos separa. Qual cegonha que a asa descerra, no anseio de voar, mas que trepida em se afastar do ninho, e logo a serra, assim era alentada e amortecida minha vontade quando vinha o gesto de quem por fim a falar se decida. Não deixou, embora andando a passo lesto, o mestre de acudir. Desfecha já o arco da fala, que já tem apresto. Ora, abri a boca prontamente para questionar. Como pode ficar magro quem de alimento precisão não há? Se recordares como Meleagro consumiu-se na queima de um tição, isso, tornou, não te será tão agro. E pensares que a tua estremeção, no espelho a imagem tua treme também, claro acharás o que era escuro então. Mas, para que possas aquietar-te bem, eis aqui Estácio, a quem eu chamo e peço a tua chaga curar como convém. Se ele a eterna visão esclareço, respondeu Estácio, contigo presente, por não saber negar, vênia mereço. E começou, se receber tua mente, filho, o discurso meu, o contendido por ela agora te será evidente. Sangue perfeito, nunca consumido das veias, no coração permanece, como manjar da mesa removido. Lá sua virtude informativa cresce de todo o membro humano, enquanto o usual, para formá-los, as veias abastece. Transformado, ele desce aonde é curial não nomear, donde verter convém num sangue alheio, em vaso natural. Aí, um e outro juntos se detêm, um disposto a aceitar, outro a fazer, cônscio da perfeição de onde provém. E a matéria inicial, por seu poder coagulada primeiro, é avivada depois para sua própria proceder. Virtude ativa agora a alma é tornada, qual de planta, notando que a presente está a caminho, e aquela já é chegada. Por trabalhar, depois se move e sente como o fungo marinho, e então empreende os poderes a usar de que é semente. Agora, filho, a virtude se estende, que vem do coração do generante,
onde natura a todo membro intente. Mas como o animal passa a falante, ainda não vês. Neste ponto a estultice traiu um mais sábio do que tu bastante, que, em sua sabedoria, separado disse ser da alma o intelecto potencial, por não achar um órgão que o assumisse. Ora, abre o peito à verdade final, e saibas que, na hora em que no feto o articular do cérebro é cabal, volta-se o Criador ledo ao objeto de tanta da natura arte. Ele infunde novo espírito de valor repleto, que o que encontra de ativo nele funde em sua própria substância e uma alma inteira que vive e sente e a si em si confunde. Não te espante esta imagem verdadeira. Olha o calor do sol que se faz vinho, junto com o humor que verte da videira. Após Laqueses terminar seu linho, guarda, quando da carne se desnuda, virtuais, o transcendente e o mesquinho. Toda outra faculdade resta muda, mas qual memória e qual vontade, a mente em ato, mais que então, torna-se aguda. Logo ela segue e, admiravelmente, em uma das duas beiras ela raia, que seu destino então lhe faz patente. Chegando após ao termo de sua via, raia a virtude informativa em torno, como com os membros vivos já fazia. E como o ar chuvoso no retorno do último raio ao termo da procela de suas diversas cores veste o adorno, assim aqui o ar próximo, naquela forma que a alma, ora chegada à prova, virtualmente lhe imprime, se modela. E depois, como para onde se mova o fogo, pela chama ele é seguido, segue o espírito aqui sua forma nova. Desta, por ter seu aspecto recebido, a alma é chamada sombra. Arranja após, como da vista, todo o outro sentido. Daí falamos, daí rimos nós, e lágrimas mostramos e tristeza, da qual no monte tens ouvido a voz. Segundo um sentimento nos apresa, nossa sombra o figura, e esta é a razão que agora vai sanar a tua estranheza. Chegando agora ao último cordão, fomos para a destra após galgada a crista, atentas a uma nova precaução. Aqui da costa um fogo invade a pista e, da borda para cima, sopra um vento que o respinge e uma via dele conquista. Que seguimos então com passo atento, só de um em um, e eu sempre a recear por cá o fogo e por lá o tombamento. E o meu mestre dizia, neste lugar deve-se aos olhos ter estreito o freio, que por bem pouco arrisca-se de errar. Some, Deus clemente, hora do seio do grande incêndio ouvi vozes cantando, que o meu olhar volveram para seu meio. Nas chamas vi os espíritos andando, e ora para eles e ora para a estrada, eu ia volvendo o olhar de quando em quando. À conclusão do hino terminada, gritavam Virum non cognosco. A pleno sopro, voltando ao hino em voz pausada. E findo esse diziam No bosque ameno Diana ficou e Elice foi proscrita, que provara de Vênus o veneno. Voltando ao canto, e novamente a cita de homens e esposas e ao comportamento casto de núpcias e virtude dita. Que lhes dure, creio eu, tal tratamento por todo o tempo em que o fogo os queimar, pois deverá essa cura e esse alimento, por fim, a última chaga remendar. Vigésimo-sexto canto. Uma das almas que estão no fogo percebe que Dante está de posse de seu corpo e o inquire, mas, antes de este responder, chega outro grupo, o dos sodomitas, que se beijam com os luxuriosos.
Cada grupo então declara, lamentando-os, os próprios pecados. Ao se afastarem os recém-chegados, Dante responde ao primeiro espírito que se apresenta. É Guido Guinizelli, poeta bolognês, quase meio século anterior a Dante, que se exalta como o pai da sua arte poética amorosa. Mas Guinizelli recusa a primazia que Dante lhe atribui e a transfere ao poeta provençal Arnaud Daniel, cedendo seu lugar. Este se dirige a Dante em sua própria língua. Abre aspas. Tanto me agrada vosso cortês pedido, que eu não posso nem quero me esconder de vós. Eu sou Arnaud, que choro e vou cantando. Contrito vejo a passada insensatez, e contente vejo à minha frente a alegria que espero. Agora vos rogo, por aquele poder que vos guia ao topo desta escadaria, que vos recordeis, no devido tempo, de minha dor. Fecha aspas. Fechando assim com o pedido de preces que abreviem sua pena, Arnaud se apressa em entrar novamente no fogo que o purifica. Enquanto pela beira de um por vez seguíamos, olha, e segue com proveito meus avisos, né? Dizia meu guia cortês. Feria-me o sol pelo ombro direito, que já raiando de todo o ocidente mudava o azul para um alvacento efeito, e eu, com minha sombra, mais candente tornava a chama. Atentas a esse indício, vi muitas almas, lhes passando à frente. A comentar de mim deram início, e ouvi um dizer aos outros admirados: não mostra o dele ser corpo fictício. Depois, para junto a mim, mais achegados, atreveram-se alguns, sempre com aguardo de não sair de onde fossem queimados. Tu que vais, não por seres mais tardo, mas por respeito, imposto à companhia, responde a mim, que em sede e fogo eu ardo, e nem só a mim tua resposta premia, que dela todos temos maior sede, que aqui etíopes e hindus têm de água fria. Dize como de ti fazes parede ao sol, como não fosses, em verdade, da morte ainda colhido pela rede. Isso um dizia, e a minha integridade teria anunciado já, não fosse eu preso com a atenção para outra novidade, que, pelo meio do caminho aceso, veio outra gente para a frente desta que me deixou parado o olhar, surpreso. De cada grupo, vejo que se apresta cada sombra a beijar-se a par em par, e passa, alegre com a breve festa. Como da posta fileira a cheirar-se, uma detém-se com a outra formiga, como indagando o caminho ou o azar. Logo que partem da acolhida amiga, antes que o passo primeiro transcorra, a gritar cada grupo se afadiga, a nova gente, Sodoma e Gomorra. Na vaca entra paz se fai. A outra brada, para que o tourinho a sua luxúria corra. Depois, como de grous fila voltada, uma ao rife, e que a areia outra revém, esta do gelo, outra do sol cansada, uma das gentes vai e a outra vem. Voltam chorando ao canto rotineiro e ao mesmo brado que a cada convém. E aproximam-se a mim os que primeiro me haviam rogado com a expressão que faz crer em seu interesse verdadeiro. E eu, de novo a acolher sua pertinaz vontade, comecei: almas seguras de ter, quando que seja, a vossa paz, não têm ficado verdes nem maduras lá minhas partes, pois aqui eu chego já com o meu sangue e com minhas junturas. Vou por aqui para não ser mais cego. Dama lá em cima propicia a minha graça,
donde o meu corpo aqui entre vós carrego. Ora, que breve espera satisfaça vosso maior anseio, e ao céu chegueis, que é de amor pleno, e mais amplo se espaça. Mas dizei, para que o grave em meus papéis, quem sois vós e os daquela outra unidade que lá vai, e de que fostes revés? Tal como o camponês que espanto invade, e para a contemplar, e emudece quando do campo seu chega à cidade, fez meu dito que a turba parecesse. Mas do embaraço já a se recompor, que em altas mentes preste desvanece, tu feliz, a buscar neste queimor, começou o que primeiro havia indagado, conhecimento por morrer melhor. O grupo que de nós se vai, culpado foi do que já fez César, triunfando, rainha pelos seus ser aclamado. Por isso parte Sodoma gritando, e, acusando-se, como tens ouvido, reforça o seu penar, se envergonhando. Hermafrodito, nosso erro tem sido, mas, surdos ao que a humana lei cautela, tendo o apetite quais bestas seguido, em nosso encontro aqui, o nome daquela bradamos, para nossa desvalia, que se embestou na embestada a duela. Ora sabes que culpa nos crucia. Se buscas nossos nomes outro sim, não vem ao caso, nem eu saberia. Mas posso contentar-te quanto a mim. Sou Guido Guinizelli. Aqui me adianto por ter me arrependido antes do fim. Qual foi, lhe surgo a raivar entretanto, dos filhos a irrupção, sua mãe revendo, tal tentei, sem poder chegar a tanto, quando ouvi-se nomear quem pai entendo ser meu, e daqueles que rimas de amor usaram, graça e ternura provendo. Sem mais dizer e ouvir, em seu valor pensando, a olhá-lo fiquei, sem chegar-lhe mais perto, do fogo por temor. Depois de longamente o contemplar, a seu serviço ofereci meu braço, com a palavra que obriga a acreditar. E ele a mim, dá o vestígio, deixa o passo em mim de tuas palavras, e tão claro que o não terá letes borrado ou baço, mas, porque vero sei teu intento raro, e franco vejo o gesto, teus adstritos móveis me dize por me teres caro. São só, tornei-lhe, os amenos teus ditos que, enquanto dure esta nova feição, caros conservarão os teus escritos. Ora, disse ele, este que aponto, ó irmão, e indicou-me um espírito à sua frente, da língua pátria foi mor artesão. Em ternos versos ou romance ardente todos transpôs, e é voto descabido o dos que creem que o limusino o enfrente. A fama, mais que ao vero dão ouvido, querendo que ela a sua opinião sancione, antes de arte ou razão terem ouvido. Assim, muitos fizeram de Gitone, então, de grito em grito, o único egrégio, mas já os há que melhor juízo abone. Ora, que tens tão amplo privilégio, que já no claustro imaginar-te eu posso, no qual é Cristo, o abade do colégio. Dize a ele por mim, um Padre Nosso, até quanto nos valha neste mundo, onde poder pecar não é mais nosso. Depois, para dar lugar, creio, a um segundo inquiridor, o fogo ouvi adentrar, como na água o peixe indo para o fundo. Ao que for indicado a me chegar,
eu disse que ao seu nome ia distinguir o meu desejo um distinto lugar. E ele, com graça, a acatar e pedir. Tanto me agrada vosso cortês pedido, que eu não posso nem quero me esconder de vós. Eu sou Arnaud, que choro e vou cantando. Contrito vejo a passada insensatez, e contente vejo à minha frente a alegria que espero. Agora vos rogo, por aquele poder que vos guia ao topo desta escadaria, que vos recordeis no devido tempo de minha dor. E se escondeu no fogo que os afina. 27º canto. Está entardecendo quando os 3 poetas encontram um anjo que os convida a atravessarem o fogo para depois poderem subir ao paraíso terrestre. Dante, apavorado, recusa-se a entrar no fogo e só consente quando Virgílio, como último argumento, lhe promete que do outro lado do fogo ele encontrará Beatriz. Ao iniciarem a subida, a noite os obriga a parar. Dante, deitado num degrau, adormece e sonha com uma linda jovem que colhe flores para entretecer grinaldas. É a visão que lhe prenuncia o paraíso terrestre. Aí chegados, Virgílio, sem propriamente se despedir, anuncia a Dante que agora ele já é capaz de seguir sozinho. Assim como os primeiros raios vibra lá onde verteu seu sangue o feitor seu, e flui o Ebro sob o negror de Libra, enquanto o Ganges sob o ardente céu, descia o sol aqui. Findava o dia, quando o anjo de Deus apareceu. Fora do fogo, à beira ele se erguia e cantava Beati mundo corde, com voz que qualquer outra venceria. E depois, ninguém passa se eu não morde o fogo. Cada ora o atravesse, e ao canto de lá atento estar, recorde. Ao alcançarmos, seu mando foi esse, que espavorido mais deixou-me, quando ouvi, que se em meu fosso já estivesse. Com as mãos postas adiantei-me, olhando fixo para o fogo e imaginando o porte de humanos corpos que eu vira queimando. Acudiram-me os guias da minha sorte, e Virgílio me disse, filho meu, pode isto ser tormento, mas não morte. Relembra, ora relembra, que se eu, sobre Gerion, salvei teu desafio, que não farei tão perto do alvo teu, hã? Creias que poderias deste bravio fogo no centro demorar 1000 anos, sem do cabelo teu perder um fio? E, se pensares que eu te aduza enganos, chega-te a ele e faz-te julgador com tuas mãos nas bainhas dos teus panos. Descarta, enfim, descarta o teu temor. Olha para cá, vem e entra seguro, hã? E eu fiquei firme contra o meu pendor. Quando me viu assim parado e duro, ora vê, filho, disse, e te aparelha, entre Beatriz e ti está este muro. Como ao nome de Tisbe, ergueu a celha Píramo em morte já e desvaneceu, foi quando a aurora se tornou vermelha, assim minha dureza amoleceu ouvindo o nome por meu guia arguto, que sempre surge no intelecto meu. E ele sorrindo, come, quem escuto querer ficar, hã? Já me vencera, pois, como infante vencido com um fruto. Em primeiro no fogo entrou, depois, pedindo a Estácio deixar-me à sua frente, que ficara até então entre nós dois. Quando adentrei,
bem no vidro fervente, para refrescar-me, afundado eu teria, tanto era o incêndio aqui sempre crescente. Para me confortar, meu terno guia, só de Beatriz nas chamas me falava. Os olhos seus creio já ver, dizia. Uma voz dirigia-nos, que cantava para além do fogo. O mestre acompanhei. Saímos onde a rampa começava. Beniti benedicti patris mei surgia de um lume tal que, pretendesse embora o contemplar, não suportei. Já vai-se o sol, acrescentou, entardece. Não atraseis, hein? Planeai a porfia enquanto o poente ainda não escurece. Reta subia pelo rochedo a via, no rumo em que eu barrava os derradeiros raios para frente do sol que descia, cujo pouso, após os degraus primeiros, notamos pela sombra hora apagada do corpo meu, eu e os meus companheiros. E antes que toda a imensidão tomada fosse um célere tempo pelo efeito da última treva da noite assentada, cada um de nós de um degrau fez seu leito, por nos tolher do monte a natureza, para a escalada o gosto e o proveito. Como se quedam em mansa esquiveza as cabras, antes soltas a pastar nas alturas, com ágil afoiteza, ora à sombra do sol canicular, quando o pastor se apoia, à sua maneira, sobre o cajado, sem se descuidar, ou como o outro que passa a noite inteira com o armento a céu aberto, preparado de feras a investida sorrateira, esse era de nós três então o estado, eu como cabra, eles como pastores, entre altas rochas de um e outro lado. E de lá, pouco mais que os esplendores, divisar me era dado das estrelas que apareciam mais claras e maiores. Assim cismando, assim a percorrê-las, colheu-me o sono. Sono em que é frequente, antes das coisas serem, conhecê-las. Na hora, creio, na qual do Oriente Vênus primeiro aqui resplandecia, que de amor aparece sempre ardente, bela e nova mulher aparecia em meu sonho, num prado a vaguear, flores colhendo, e cantando dizia: saiba quem quer que de mim perguntar, com minhas belas mãos, meu nome é Lia. Uma grinalda aqui vou me arrumar, para no espelho me ver com alegria. Mas minha irmã Raquel nunca se afasta do espelho seu, sentada todo o dia, a olhar seus belos olhos ela gasta, e eu a com minhas mãos me embelecer. Para ela, olhar, para mim, só o fazer basta. E entre os alvores já do amanhecer, que ao peregrino surgem mais ansiados, quanto próximos mais do seu volver, fugiam as trevas para todos os lados, e com elas meu sono. E vi meus amos, ao levantar-me então, já levantados. O doce fruto que por tantos ramos vai procurando o empenho dos mortais, hoje apaziguará os teus reclamos. O temporário fogo e o eterno viste, filho, e chegaste agora à parte onde eu já, por mim só, mais não governo. Aqui eu te trouxe com engenho e arte. Seja ora o teu querer quem te conduz. Duras vias já não tens para fatigar-te. Olha para o sol que à tua frente reluz. Olha as flores, a ervinha, os arvoredos que por si só esta terra produz. E lá, até os olhos encontrares ledos, que em lágrimas fizeram-me ir mais presto a ti, folga terás pelos folhedos. Não esperes de mim palavra ou gesto, é livre a tua vontade, e reta e boa. Erro seria impedi-la.
Ora, eu protesto em ti, por mim, vestir mitra e coroa. Vigésimo oitavo canto. Dante percorre sozinho a floresta do paraíso terrestre. Chega a um riacho e vê outra margem, e vê na outra margem uma jovem que colhe flores. Saberemos mais tarde o seu nome, Matelda. Chamada, ela se aproxima e dispõe-se a responder às perguntas de Dante. Ela tece loas a esse paraíso que foi feito para o prazer do homem, longe das más exaltações da terra. Descreve os seus frutos e as águas desse rio, o Létis, e do outro que surge da mesma fonte, Eunoé. Porque ora ao fundo conhecer queria da divina floresta que ensombrava com seu folhedo espesso o novo dia, sem esperar, parti da penha brava, entrando pelo campo, lento, lento, que por toda sua parte perfumava. Uma aura amena, sem arredamento de rumo, bafejava a minha fronte, sem mor impulso que de leve vento, que faz que sempre todo o ramo aponte, levemente inclinando-se, para o lado onde a primeira sombra lança o monte. Mas sem deixar nenhum desaprumado tanto, que os passarinhos em suas cimas houvessem ter sua arte abandonada. Pois em plena letícia, às horas primas, eles cantando, acolhiam entre a rama que entoava bordão para suas rimas. Como o que ramo a ramo se derrama junto à costa de Chiase, no pinhal, toda vez que o siroco eolo chama. Já haviam-me os lentos passos, afinal, tanto adentrado na selva primeira, que já não via da entrada mais sinal. E eis que barrou-me o andar uma ribeira, que para a esquerda, com sua leve ondada, dobrava as ervas surtas em sua beira. Qualquer água daqui, mais ilibada, pareceria conter certa mistura, perto dessa que não esconde nada, embora ela se mova bem escura, sob a perpétua sombra que, ao raiar da lua e do sol, não deixa uma fissura. Com os pés parei, e atravessei com o olhar a ribeira, para a variedade olente dos florescentes ramos contemplar. E lá me apareceu subitamente, como aparece coisa que desvia, pela surpresa, o proceder da mente, uma jovem sozinha que seguia, cantando e escolhendo flor a flor, de que toda adornada era a sua via. Ó bela jovem, que aos raios do amor te aqueces, a julgar pelo semblante, que sói do coração ser fiador, queiras chegar um pouco à beira avante, disse eu, para eu poder da essência vera do canto teu entender o bastante. Tu me fazes lembrar onde e qual era a Prosérpina naquele tempo, quando sua mãe perdeu-a e ela a primavera. Como voltei-a com as plantas roçando de leve o chão e quase sem envolvê-las a dançarina pé ante pé adiantando, ela as suas flores rubras e amarelas veio estender a mim, baixo mantendo seu virginal, modesto olhar sobre elas, e, prontamente o meu rogo atendendo, tanto achegou-se que com doce som o seu sentido eu vinha recebendo. Quando chegou onde a relva, pelo bom, fresco ondeio do arroio é atingida, de levantar-me os olhos me fez dom. Não creio fosse aquela vez vertida sob os cílios de Vênus tanta luz, pelo ignar o seu filho contundida. Da outra beira sorria, seus braços nus, todas as cores protegiam bastante que sem semente esta terra produz. De 3 passos só estava ela distante, mas o Helesponto que Xerxes perdeu para o orgulho humano freio edificante, mais ódio de Leandro não sofreu por marulhar entre Cesto e Abido que esse que não se abriu ao gosto meu.
Novato sois, e por eu ter sorrido, começou ela, nesta terra, eleita para dos humanos ninho protegido, maravilhando, haveis certa suspeita. Mas luz buscai no salmo delectaste, que fará vossa mente satisfeita. E tu, que à frente estás e me rogaste, dize, se mais quiseres, que eu vim presta a toda a tua questão, quanto te baste. A água, disse eu, e o ruído da floresta me infundem nova crença que se mede com outra que entendi, contrária a esta. E ela, eu te direi como procede da própria causa o que estranhar te faz, e aclararei a névoa que te impede. O sumo bem, que só a si mesmo apraz, fez o homem bom e é o bem, e este torrão lhe deu como penhor de eterna paz. Sua falta deu-lhe pouca duração, sua falta lhe trocou em labuta e dor digna alegria e amena diversão. Para escapar do transtorno inferior, vindo de exalações da água e da terra, que buscam sempre o máximo calor, o qual o homem lá embaixo tanto aferra, tanto o monte foi feito se elevar, que é livre desde onde sua entrada cerra. Ora, como se move todo o ar em círculo ao primeiro céu ligado, se impedido não for em algum lugar, nesta altura do monte, incontrastado, no folhedo da selva vem bater, e o faz soar por ser assim cerrado. E a planta, sacudida, tal poder tem que de sua virtude impregna o vento que após girando a volta a vai verter. E a outra terra, conforme o acolhimento por si e por seu céu, concebe e gera várias plantas, de vário alimento. Gran surpresa por lá não merecera, depois disto, saber que alguma planta, sem manifesto semear, crescera. Saibas agora que esta terra santa, onde estás, tem em si toda a semente. Fruta que lá não tem, aqui tem tanta. A água que vês não surge da nascente que restaure vapor que o frio converta, como rio que em seu curso apouque e aumente, mas nasce de uma fonte firme e certa que, quanto a graça de Deus lhe fornece, tanto verte para dois lados aberta. Para esta parte, com a virtude desce, que cancela a memória do pecado, noutra, a das boas ações restabelece. Este é o Letes, e o do outro lado chama-se Eunoé. Mas nada vale antes de um o outro ser provado. Não há sabor que ao desses dois se iguale, e, embora já saciada esta tua sede deve estar, para que eu não mais te fale, dar-te-ei ainda um corolário, adrede, que não vai te deixar menos contente se a lição prometida agora excede. Os que a idade do ouro antigamente poetaram e o estado seu feliz, este Parnaso deviam ter em mente. Aqui inocente era a humana raiz, sempre aqui primavera e todo fruto, e o néctar de cada um deles diz. Isso ouvindo, voltei-me no minuto para os meus poetas, e lhes vi o sorriso com que haviam recebido o seu tributo, e logo retornei ao belo viso. Vigésimo nono canto. Mateuda percorre cantando uma margem do Letes e Dante a acompanha pela outra, lamentando a perda de tal delícia pelo pecado de Eva. Aparece agora uma procissão simbólica, iniciada por 7 candelabros, os dons do Espírito Santo, cujas chamas riscam o céu com as cores do arco-íris. Acompanham-nos 24 senhores coroados de lírios, os livros do Antigo Testamento, e 4 animais alados, os evangelhos. Ao centro,
um carro triunfal puxado por um grifo, a igreja guiada por Cristo, tendo à direita 3 dançarinas, as virtudes teologais, outras 4 à esquerda, as virtudes cardeais, e ao fundo mais 7 senhores, os Atos dos Apóstolos e das Epístolas. Como mulher em seu amor beata, as suas palavras completou cantando Beati quorum tacta sunt peccata. E, como colhe uma das ninfas, quando vagando vão pela floresta inteira, uma do sol, da sombra, outra escapando, veio subindo a margem da ribeira, e eu, ao seu breve passo o meu, paciente pautando, a acompanhei da minha beira. Depois de andar 100 passos para a frente, chegamos a uma dobra do filão, que o meu rumo volveu para o nascente, e, após mais uma curta progressão, seguindo sem parar, ela voltou-se a mim, dizendo: Ora, olha e escuta, irmão. E eis que um súbito brilho perpassou todo o recanto da imensa floresta, que um grão lampejo se me afigurou. Mas, porque um raio como vem não resta, e aquele mais e mais resplandecia, eu ficava a pensar, que coisa é esta? Vagava ora uma doce melodia no ar luzidio, que fez o justo meu desdém clamar de Eva ousadia, que lá, onde a lei cumpririam a terra e o céu, recém-criada e única mulher, não suportou perdurar sob um véu. Que, se ela houvesse optado obedecer, teriam tocado a mim tantas delícias por toda a vida, desde o meu nascer. Enquanto andava entre tantas primícias, e do eterno prazer todo surpreso, e desejoso de ainda mais letícias, à nossa frente, como um fogo, aceso, tornou-se o ar sob a folhagem densa, e veio um canto ao meu ouvido teso. Ó musas, se por vós só malquerença, fome e sede sofri e destino adverso, é o uso de pedir-vos recompensa. Ora, das fontes de Helicona asperso, que Urânia com seu coro a vós me alente, para um árduo tema proferir em verso. Em 7 árvores de ouro, à minha frente, era falseada a minha percepção, pela distância ainda entre nós presente, mas, ao chegar-lhes a aproximação em que o objeto comum, que o senso engana, nenhuma ocultaria sua condição, a virtude, da qual o juízo emana, candelabros me fez reconhecer, e nas vozes do canto ouvir Hosana. Ao alto estava esse conjunto a arder, bem mais claro que lua no sereno, à meia-noite, e a meio mês vencer. Eu me voltei, de maravilha pleno, ao bom Virgílio que, com silenciosas demonstrações de pasmo, fez-me aceno. Depois voltei-me o olhar às portentosas peças que vinham para nós tão lentas, que dariam ganho até a novéis esposas. Então, Mateuda, por que só contentas do fulgor dessas luzes tua mirada, e ao que lhe vem atrás, nem mesmo atentas? Gente, qual por seu chefe comandada, em brancas vestes passava em seguida. Candura igual, aqui não é encontrada. Tão clara era a água na margem florida, que nela a minha imagem divisei, como por um espelho refletida. Quando da margem tal ponto alcancei que só a água mantinha-me distante da procissão, a mirá-la parei, e vi que as chamas que iam adiante, o ar atrás de si, deixando tinto como pincéis guiados a talante, tracejavam o céu, certo e distinto, em 7 listras, com as mesmas cores que arco fazem ao sol e a Adélia cinto. E esses, como estandartes vencedores,
Para além corriam da minha visão, de 10 passos distando os exteriores. Sob tanto céu, da minha descrição, 24 senhores, com a prescrita coroa de lírios como galardão, vinham cantando: Sejas tu bendita entre as filhas de Adão, e abençoada em eterno a beleza que te habita. Depois, na fresca relva delicada que a mim surgia da outra beira, donde já havia saído gente grada, como a estrela a outra estrela corresponde, surgiam a seguir 4 animais coroados, cada um de verde fronde e dotados de 6 asas, as quais eram cheias de olhos, que aos de Argos, se fossem vivos, seriam bem iguais. Não os descrevo mais, que outros encargos vedam minha instância, das rimas no jogo, e me obrigam a gastos menos largos. Mas leias Ezequiel que os pintou, logo que os viu, quando do frio chegar tropéis sentiu, de vento e tempestade e fogo. Eram, como lerás em seus papéis, os daqui, só com o número alterado de asas, que João, porém, confirma em 6. Havia, no espaço entre eles ajustado, um carro de 2 rodas, triunfal, que do colo de um grifo era puxado, que alto estendia suas asas por igual para os 2 lados da mediana lista, de modo a lhes poupar dano fatal. Tanto subiam, a se as perder de vista, de ouro qual toda de ave a sua figura, branca a restante, de vermelho mista. Carro Roma não viu de tal feitura para saudar o africano ou então Augusto, e até o do sol não lhe estaria à altura. O sol que, desviado, foi combusto pelas preces da terra amedrontada, quando secretamente Zeus foi justo. E 3 damas dançavam na calçada direita, em círculo, rubra a primeira, tão que no fogo não seria notada, outra era tal como se fosse inteira de esmeraldas, e toda parecia a neve recém-caída essa terceira. Ora da branca era aparente a guia, ora da rubra, e, pelo canto desta, alentava-se a dança ou esmorecia. Outras 4, na esquerda, faziam festa, vestindo púrpura e seguindo o jeito de uma delas com 3 olhos na testa. Após o grupo que já expus direito, 2 velhos vi, trajando vário e raro, mas semelhantes em brio e respeito. Um deles parecia ser do preclaro Hipócrates aluno, que natura criou para o animal a ela mais caro. O outro demonstrava aposta cura, com uma espada aguda e fulgurante, tal de, para cá do rio, causar tremura. Vi depois de humilde semblante, e atrás de todos vir sozinho um velho de olhar dormente, embora penetrante. Desses 7, o vestir era parelho ao dos primeiros, mas a testa teso, sem lírios, seu diadema era vermelho, de rubras rosas, tais que eu não surpreso seria se alguém tivesse presumido que tivessem na testa um fogo aceso. Chegando o carro à minha frente, ouvido foi um trovão, e essa gente altaneira pareceu ter seu avanço impedido, parando aí com as insígnias primeiras. 30º canto. Ao pararem os 7 candelabros, os senhores que o seguiam voltam-se para o carro, cantando o Cântico dos Cânticos. Nele aparece Beatriz, e Dante fica tão transtornado que procura ao seu lado o apoio de Virgílio, mas este não está mais com ele. Beatriz o chama pelo nome e o recrimina com severidade, suscitando a compaixão dos anjos, que se dirigem a ela em seu favor. Mas ela lhes responde contando os desvios por ele praticados após sua morte
e retruca que, antes de cruzar o rio Letes, ele deverá padecer a contrição e o arrependimento. Quando o setentrião do primo céu, que nunca ocaso conheceu nem hurto nem outra névoa aqui da culpa o véu, e que lá cada qual trazia conforto ao dever, como a menor ursa faz o timoneiro bem chegar a porto, quando parou, aquela gente veraz vinda após ele e do grifo primeiro, voltou-se ao carro como para sua paz. E um deles, qual do céu um mensageiro, Veni sponsa de Líbano, cantando, clamou 3 vezes com seu grupo inteiro. Como os beatos ao último bando, surgindo cada qual da sepultura, com a renovada voz aleluiando, assim no sacro carro em grã bastura, levantaram-se ad vossem tanti senis, os mensageiros de tanta ventura. Todos diziam, benedictus qui venis, e flores ao lançar acima e em torno, manibus ó datilia plenis. Já via, do novo dia ante o retorno, a parte oriental toda rosada a corar, do azul do céu sereno adorno, e a face do sol nasceu velada tanto que pelo efeito dos vapores sustentá-la podia a minha mirada. Assim, em meio a uma nuvem de flores que de angélicas mãos subia festiva e retombava aspergindo candores, sobre um véu níveo cingida de oliva, dama me apareceu num verde manto, sobre as vestes da cor de chama viva. E o espírito meu, que desde tanto tempo não fora mais por sua presença arrebatado, já a tremer de espanto, sem ter pela visão sua conhecença, mas, por efeito que dela partiu, de antigo amor, sentia força imensa. Quando também na vista me atingiu o alto poder que, quando ainda criança, definitivamente me feriu, voltei-me à esquerda com a confiança que, correndo para a mãe, o infante abriga, quando assustado busca segurança. Para a Virgílio dizer, uma só miga de sangue não me resta que não trema, reconheço os sinais da chama antiga. Mas Virgílio deixara-nos na extrema hora. Virgílio, amoroso Pai meu, a quem me dei para a salvação suprema. Nem pôde o bem que a antiga mãe perdeu poupar-me a face do rocio lavada, do lagrimar que agora a enegreceu. Dante, de teu Virgílio a retirada, já não lamentes, não chores à toa, que deverás chorar por outra espada. Como o almirante que da popa à proa controla o efeito de todo piloto dos outros barcos que a obra acursoa, da banda esquerda do carro devoto, quando voltei-me ao som do nome meu, que necessariamente aqui anoto, ora a dama que antes sob o véu me aparecera da angélica festa, em minha direção o olhar tendeu. Embora o véu que lhe descia da testa, cingido com as frondes de Minerva, lhe ofuscasse a expressão com manifesta magnificência, ainda que proterva, continuou, à maneira de quem diz, mas suas mais duras palavras reserva. Olha-me bem. Sou eu, Beatriz. Como chegar pretendeste a este monte? Não sabias como é o homem aqui feliz? Caiu-me o olhar para a límpida fonte, que logo desviei, colhendo a vera imagem da vergonha em minha fronte. Assim parece ao filho a mãe severa, como ela a mim pareceu, ao provar o gosto amargo da piedade austera. Logo ouvi a voz dos anjos a cantar,
in te domini speravi. Sustada logo após, pedes meus completar. Como a neve que no alto da ramada, nas montanhas da Itália se congela, por ventos frios batida e adensada, e em si após gotejando degela ao novo vento das terras austrais, tal como a chama se desfaz à vela, assim me achava, sem lamentos mais, antes do canto que as eternas notas acompanha dos giros celestiais, mas, ao sentir nas harmonias devotas sua compaixão por mim, de mor efeito, que se dissessem: por que assim o embotas? O gelo, que havia o coração sujeito, fez-se respiro e água, pela boca e pelos olhos, me saiu do peito. Ela, firme da banda que não troca, do sacro carro as almas pias, estas palavras a escutar convoca. Falo a vós que velais sem folga os dias, sem que noite nem sono vos divida de qualquer passo do mundo em suas vias. Mas a minha resposta é concebida para que a entenda o que chora os seus pecados e sofra o erro pesar de igual medida. Não só por obra dos céus mais alçados, que enviam cada semente ao seu fim certo, segundo os astros antes conjugados, mas da graça por seu supremo acerto, que tão alto vapor chover convida, que nega ao nosso olhar chegar-lhe perto. Esse foi tal em sua primeira vida, virtualmente, que condição de mestre, por ele, em qualquer arte seria obtida. Mas tanto mais estéril e silvestre faz-se o terreno a mau cultivo aposto, quanto mais pleno é de vigor terrestre. Algum tempo o sustive com meu rosto, quando, ao volver-lhe o jovem meu olhar, comigo o tinha no bom rumo posto. Mas, logo que, chegando ao limiar, já da segunda idade mudei vida, de mim furtou-se para outra encidar. Quando de carne para espírito erguida, e em beleza e virtude fui alçada, menos lhe fui procurada e querida. E os seus passos volveu por via errada, seguindo falsas imagens do bem, que nunca cumprem a promessa dada. Nem me valeu o afã com que também em sonho e mais inspirações prementes o revoquei, tal foi o seu desdém. Tanto também que demais expedientes vãos teriam sido para sua salvação, afora o exemplo das perdidas gentes. Para tal, dos mortos descia a nação, e a quem o trouxe, da mais funda grota até cá, em pranto, pedi proteção. A divina justiça seria rota, se o letes se varasse, e seu deleite fosse gostado sem alguma cota de contrição que as lágrimas sujeite. Trigésimo primeiro canto. Beatriz exige então de Dante a sua confissão, que ele faz, contrito. Por fim, ela o convida a levantar o rosto para vê-la, agora mais bela do que fora em terra. E Dante perde os sentidos. Ao reavê-los, Mateuda o banha no Letes e o deposita na outra margem, onde as dançarinas o acolhem, e, a pedido delas, Beatriz concorda em se despir do véu que lhe encobria o rosto. Ó tu que estás para lá do sacro rio, voltando a mim de ponta o seu dizer, que agudo já sentira por seu fio, ela continuou sem se deter. Dize o que é certo. A censura admitida precisa a confissão corresponder. Estava minha força tão perdida que a voz por mim movida se apagou antes de da garganta desprendida. Mas logo ela responde
me tornou. Nenhuma triste tua recordação ainda esta água em tua mente cancelou. A mistura de medo e confusão, um sim tão fraco me soltou da boca que só entendê-lo poderia a visão. Tal como o excesso de tensão provoca a ruptura da besta, e assim quebranta a força com que a lança o alvo toca, assim eu explodi sob carga tanta, lágrimas e suspiros despejando, fazendo a voz me afrouxar na garganta, donde ela, os meus anseios recordando, que te davam para o bem perseverança, que só se vale do divino mando, que fossos, que correntes, qual provança encontraste que, de seguir viagem, tivesses de esquecer tua esperança? E que satisfações ou que vantagem viste de outrem, bem na testa escrito, que assumir se fizesse em tua miragem? Tendo exalado um suspiro contrito, restou-me a voz que em pranto respondeu, movendo os lábios com esforço inaudito. A realidade que me apareceu volveu meus passos com seu falso agrado, logo que o vosso rosto se escondeu. E ela, se houvesses mentido ou calado, tua confissão não teria menos lume que o que por um juiz me é confiado. Mas, quando da sua própria boca assume sua culpa o pecador, em nossa corte, a mó se volta contra o próprio gume. Mas, para que justo pejo possa impor-te o teu erro, para que noutra disputa ao ouvir sereias possas ser mais forte, afasta a causa do teu pranto, e escuta como o meu pensamento à oposta parte deveria ter guiado a tua conduta. Nunca te apresentou natura ou arte, beleza qual da forma em que contida então eu fui, e a terra ora comparte. Se tal prazer te faltou quando a vida a mim faltou, que outra coisa mortal seria por teu desejo recebida? Bem deveria o primeiro sinal da falácia das coisas ter-te alçado em pós de mim, que não era mais tal. Não deverias as asas ter baixado, sofrendo golpes de ventura incerta e outras vaidades de uso limitado. Que em 2, 3 novéis pássaros acerta, mas, à frente dos olhos dos penudos, rede não colhe, e flecha já os alerta. Tal como infantes vergonhosos, mudos de olhar no chão a censura escutando e lamentando os erros seus miúdos, tal estava eu quando ela disse: quando o que ouças te doer, levanta a barba, e mais desgosto colherás olhando. Com menos resistência eu empuxo a barba um robusto carvalho ao pátrio vento, ou mesmo aquele da terra de Jarba, que a com que, ao mando seu, ergui o mento, que, pela barba, ao pedir meu olhar, constatei o veneno do argumento. E, como fez-me o rosto levantar, que haviam parado as primas criaturas de jogar flores, pude averiguar. E minhas luzes, pouco ainda seguras, viram Beatriz olhando para a fera, que é um indivíduo só, em duas naturas. Sob seu véu constatei que ora supera ela ainda mais a sua beleza antiga que a das outras de quando aqui ela era. Tão do arrependimento urdeu-me a urtiga, que a circunstância que volvia-me então ao seu amor senti como inimiga. Tão fundador feriu-me o coração que desmaiei.
Qual minha conjuntura, só ela sabe, que dera-lhe ocasião. Depois, quando voltou minha compostura, a jovem que encontrara na outra beira, vi sobre mim dizendo: "Te segura!" Ela me mergulhara na ribeira e, me arrastando só a flor d'água, levemente seguia como uma lançadeira. Quando a outra borda mais próxima esteve, asperges-me, tão docemente disse, que a mente, ora aliada, o não transcreve. A bela moça, em suas mãos, com meiguice, segurou-me a cabeça e a mergulhou, quão preciso para que a água eu engolisse. Em seguida, banhado, me ofertou as 4 dançatrizes, e a tutela de suas mãos, que cobriam-me, firmou. Ninfa somos aqui, no céu estrela. Antes de Beatriz descer ao mundo, fomos prescritas para ancilas dela. Verás os olhos seus, mas, para o jucundo seu lume, aguçarão teus olhos só as 3 de lá, que miram mais a fundo. Começaram assim cantando, e após, frente ao grifo, levaram-me a mirar onde Beatriz voltada era para nós, e disseram: "Não poupes teu olhar, as esmeraldas tens aqui presentes, donde amor já sua flecha fez-te achar." 1000 meus desejos, mais que fogo ardentes, legaram os olhos meus aos que em postura fixa estavam no grifo reluzentes. Como sobre um espelho o sol fulgura, a dupla fera toda rebrilhava, ora qual uma ou outra sua natura. Vê, leitor, como eu me maravilhava, vendo que a coisa em si nem se movesse, e como a imagem sua se transmutava. Enquanto, alegre e cheia de interesse, minha alma saboreava esse manjar que, saciando de si apetece, as outras 3 vieram se adiantar e, demonstrando os altos seus encantos, dançando, começaram a cantar. Volve, Beatriz, volve teus olhos santos a quem, dizia a canção, tanto te preza, que, por te ver, moveu já passos tantos. Faz-nos a graça de, sem esquiveza, tua boca desvelar, para que discerna ele, a que escondes segundo a beleza. Oh, reflexo da viva luz eterna, quem que, tornado pálido na sombra do Parnaso, bebendo em sua cisterna, poderia encobrir como se assombra ao tentar descrever qual te mostraste lá, onde a harmonia dos céus ainda te assombra, quando no ar o teu véu desataste. Trigésimo-segundo canto. Move-se agora o carro para o oriente, e Dante o acompanha, com Mateuda e Estácio, até chegarem junto a uma árvore altíssima, completamente desfolhada. O grifo amarra-lhe o carro, e a árvore volta a florescer. Dante adormece, e é despertado por uma luz fortíssima. Mateuda lhe indica Beatriz, sentada sobre uma raiz da árvore, que o incita a observar tudo o que vai acontecer para poder depois referi-lo. Com o grifo, todas as personagens sobem ao céu, à exceção das 7 virtudes, que ficam com Beatriz, sustendo os 7 candelabros. Baixa agora repentinamente uma águia, o Império Romano, que arremete contra o carro, seguido por uma raposa, os argumentos dos heréticos. A águia deixa o carro recoberto de suas penas.
a doação de Constantino. E um dragão, Satanás, arranca parte do seu fundo, as heresias. O carro figura agora a besta do Apocalipse, carregando uma prostituta e um gigante. Este acaba carregando o carro para o interior da floresta. É a submissão da Igreja ao rei da França, nos próprios tempos de Dante. Estava o meu olhar tão fixo e intento a se saciar da decenal sua sede que, de qualquer outro sentido isento, para cada lado armava uma parede de apatia, tanto o puro seu sorriso a se puxava com sua antiga rede, quando fui alertado de improviso a me voltar para minha esquerda mão. Basta! Daquelas deusas era o aviso, e o uso que tomara até então o meu olhar só pelo sol ferido deixou-me longo tempo sem visão. Mas, quando um pouco requeri o sentido, digo pouco em confronto ao muito mais sensível do que fora destituído, vi para a direita os sagrados sinais do exército glorioso se voltar, com o rosto ao sol e aos 7 castiçais. Qual sob escudos para se salvar volve-se a tropa e gira o seu pendão, antes que chegue toda a se ordenar, do sacro reino aquele batalhão que procedia, todo nos precedeu, antes do carro dobrar o timão. Das ninfas, o ônus as rodas volveu, e o grifo a sacra carga com vigor curtiu, e nem mesmo uma pena perdeu. E eu, com a bela que o rio me fez transpor, e Estácio, a roda fomos que seguia, vencendo a curva com arco menor. Assim, na selva marchando, vazia, por culpa da que creu numa serpente, seguíamos uma amena melodia. 3 voos de flecha talvez represente o espaço andado, quando a procissão parou e Beatriz desceu à frente. E ouvi de todos murmurar Adão, contornando uma árvore despida de folha ou fruto ou qualquer floração. A sua copa, alargando-se à medida que se eleva, admirada seria entre os hindus, por sua altura desmedida. Salve, grifo, e que o bico teu não entre neste lenho cujo dulçor atiça antes o gosto e após torce o seu ventre. Isso, rodeando a árvore maciça, todos gritavam, e o ser biformado assim se guarda o germe da justiça. E, agarrando o timão que havia puxado, levou-o ao pé da árvore despida, e com seu ramo lhe o deixou ligado. Como planta daqui, quando estendida a grande luz, conjunta com aquela que com o celestial peixe coincida, toda entumece, e logo mais revela, cada qual sua cor, antes que meta o sol os seus corcéis sob outra estrela, assim, menos em rosa que violeta, cores se abrindo, renovou-se a planta, que tinha a rama antes seca e preta. Não o entendi, e nem aqui se canta o hino que essa gente então cantou, nem sustive até o fim a arte sua tanta. Se eu pudesse mostrar como tombou no sono quem de seringa escutar, velando a história, tão caro pagou, qual pintor com modelo retratar poderia como então adormeci, mas deixo a quem melhor saiba pintar. E passo a quando assustado me ergui, por um fulgor a me rasgar o véu do sono e a me chamar levanta aí! Como, a ver a macieira em seu apogeu de florir, que há os dos anjos preferidos frutos e eternas núpcias faz no céu, Pedro, Tiago e João foram trazidos e, vencidos, surgiram a voz alçada que sonos já rompeu mais sucumbidos. E viram sua escola ora minguada, assim de Elias como de Moisés,
e do seu mestre a estola ora trocada. Assim voltei a mim e vi outra vez, em cima estar de mim, a que tutriz me foi e o rio atravessar me fez. Inquieto perguntei: que é de Beatriz? E ela: lá está sob a jucunda fronde, sentada sobre a sua raiz. Olha para a companhia que lá a circunda. Os outros têm o grifo ao céu levado, com a mais doce canção e mais profunda. E se o seu dito foi mais prolongado, não sei, pois nos meus olhos já se achava aquela que a ouvir mais me havia vedado. Sozinha, sobre a terra, ela sentava como guardiã deixada ali do plaustro que no grifo amarrado antes estava. Faziam-lhe em roda as 7 ninfas claustro, tendo os lumes nas mãos, de fatal dano, salvos assim contra Aquilão ou Austro. Por pouco tempo aqui serás Silvano, depois, sem fim, comigo cidadão daquela Roma, onde Cristo é romano. Logo, em favor do mundo em sua aflição, toda a atenção ao carro agora dês, do que ao mundo darás fiel razão. Assim, Beatriz, e eu, que todo aos pés de seus mandados estava devoto, olhos e mente lhe entreguei, de vez. Nunca baixou com tão ligeiro moto da densa nuvem raio quando chove desde o confim de todos mais remoto, como descer eu vi a ave de Jove, árvore abaixo, num romper que estronda de rama e flor, como furor só move. E o carro golpeou com ira hedionda, que o fez pender qual nau em tempestade, que a esquerda bate contra a destra onda. E vi depois do carro, na metade, golpear uma raposa, demonstrando de alimento a maior necessidade. Mas Beatriz, suas culpas lhe exprobando, pô-la em fuga, quando deram para cumprir seus ossos descarnados o comando. Depois, de onde chegara, vi surgir a águia de novo, agora para a arca do carro de suas penas recobrir. E como sai de um coração a marca da dor, tal voz desceu do céu e disse: que estás mal carregada, ó minha barca. Pareceu-me que a terra então se abrisse entre as duas rodas, quando vi um dragão ferrar o carro e, com a ligeirice da vespa que usa e retrai o ferrão, puxar para si com sua cauda segura parte do fundo e se afastar então. A restante, assim como de verdura um fértil solo do plumacho, oferta feita talvez com a intenção mais pura, se recobriu, e ficou recoberta uma e outra roda e o timão, enquanto o tempo um suspiro prende a boca aberta. Surgiram do desfeito carro santo sobre o timão 3 cabeças, e mais 4 correspondendo a cada canto. Eram cornudas as primeiras, quais de boi, de um corno só as outras na testa. Monstros como esses não se viu jamais. Segura qual rochedo, uma imodesta rameira apareceu nele sentada, seminua, com a mirada à volta presta. Cuidando que não fosse-lhe tomada, estava ao lado seu, reto, um gigante, com quem, por vez, carícia era trocada. Mas, porque ela o olho cúpido e vagante me dirigiu, desde a cabeça aos pés, a flagelou o seu feroz amante. Depois, louco de ciúme em sua rudez, arrancou o carro e o levou para a floresta, tão distante que escudo esta me fez a meretriz e a aquela nova besta. 33º canto.
As 7 virtudes que ficaram segurando os candelabros à volta de Beatriz cantam o Salmo 78, e ela lamenta as tristes condições da igreja, mas logo prevê sua ressurreição. Pede então a Dante que a consulte sobre dúvidas que ele possa ter sobre a doutrina divina, para cujo entendimento a ciência terrena é insuficiente. Chegadas à fonte comum dos rios Letes e Eunoé, Beatriz convida Matelda, que imergira Dante no Letes para que ele esquecesse, por já expiados os pecados cometidos, a banhá-lo no Eunoé, que lhe conservará sempre presente a memória das boas ações cumpridas. Dante banha-se e bebe dessa água dulcíssima, agora puro e pronto para subir às estrelas. Deus venerunt gentes, alternando às 13 e às 4 a doce salmodia, as ninfas começaram, lagrimando. E Beatriz, ouvindo-as mesta e pia, quase chegava a demonstrar o afogo que, frente à cruz, estremeceu Maria. Mas quando as virgens deram-lhe aso, logo ela o tomou para, se erguendo em pé, lhes responder, corada como fogo: Modicum et non videbitis me, et iterum, toda minha irmã cara, modicum enti vos videbitis me. Depois passou à sua frente a escolta rara das 7 e ia atrás de si Matelda e eu, só com um aceno e o sábio que ficara. Seguiu, e não creio que tivesse o seu 10º passo ainda à terra posto, quando com os olhos seus nos meus bateu, e, aparentando mais tranquilo rosto, vem para mais perto, disse, para o que digo poderes escutar melhor disposto. Quando a seu gosto teve-me consigo, me perguntou: Irmão, por que dissentes de me indagar, ora que estás comigo? Como as pessoas, por demais reverentes diante de seus maiores ao falar, que não levam a viva voz aos dentes, assim me aconteceu, e devagar: Senhora, comecei, do que eu disponha, vós sabeis, e o que possa me adiantar. E ela a mim: do medo e da vergonha quero liberto o pensamento teu, para que não fales mais como quem sonha. Saibas que o vaso que a serpe rompeu foi e não é, mas que o culpado, ao fim, creia que ignora a sopa a ira do céu. Não durará o atual poder sem fim da águia que suas penas pôs no carro, tornando-o monstro e em seguida butim, que bem próxima eu vejo e logo o narro. A estrela que chegar nos dará a vez, livre de todo obstáculo ou desgarro, em que virá um 505 por Deus movido, matar, com a rameira que com ele peca, o gigante sois. Talvez, por obcecar tua mente inteira, não te convença o meu discurso estranho da esfinge ou de Temis a maneira. Mas as náiades logo terão ganho a solução desta árdua partida, sem perda da colheita e do rebanho. Como é a palavra por mim proferida, tu a anota, e a leva para todo vivente da vida, que é para a morte uma corrida, e sempre ao escrever, tenhas em mente não omitir como tu viste a planta 2 vezes espoliada iniquamente, que todo aquele que a furta ou quebranta com blasfêmia, de fato a Deus feriu, que para seu próprio uso a criou santa. Por sua mordida em anseio curtiu 5.000 anos aquela alma prima, na espera dele,
que em si a puniu. Dorme o engenho teu, se não estima ser de especial razão reveladora sua altura, e ter invertida a sua cima. E se a água do Elza então não fora o fútil teu pensar junto à tua mente, e dela o Faustum Píramo pra Amora, por tanta circunstância suficiente, teria reconhecido, no interdito à árvore, a razão de Deus presente. Mas, porque vejo o teu querer sopito e o teu intelecto tão petrificado que te deslumbra o lume do meu dito, quero, se não escrito, em ti gravado, que o leves, como na volta compete ao romeiro o bordão de palmo ornado. E eu, assim como a cera que o sinete gravou, mas não altera sua figura, a vossa ora o meu cérebro repete. Mas, para minha vista, a tanta altura, porque vossa palavra há de voar, que mais a perde, qual mais a procura? Para a escola que seguiste te lembrar, tornou, para veres como a sua doutrina possa minha palavra acompanhar e concluir que distante da divina a vossa via está, quanto discorda da terra o céu que mais veloz culmina. Donde eu lhe respondi: não me recorda ter exposto opinião que vos contraste, ou da qual a consciência me remorda. E se daquilo tudo te esqueceste, tornou sorrindo, ora lembrar-te tenta, como ainda hoje do Letes bebeste. E, se do fumo o fogo se argumenta, o esquecimento teu ora insinua culpa em tua ânsia alhures atenta. Hein? Doravante, em verdade, será nua minha palavra, como é conveniente apresentá-la para tua vista crua. E agora, mais brilhante, lentamente, tomava o sol o anel do meio-dia, o qual se move necessariamente. Quando pararam, como para o guia que vai à frente para indicar a estrada e acha embaraço ou indício que o anuncia, as 7 ninfas, na sombra nublada, como nos Alpes vê-se projetar nos frios riachos da negra ramada, quais Tigre e Eufrates, 2 rios apontar vi, frente a elas, de uma só nascente, e logo se afastarem, devagar. Ó luz, ó glória que és da humana gente, que água esta é, que de sua fonte siga uma só e logo a si de si rebente. E ela tornou-me: pede que tu diga a Matelda. E ela logo respondeu como quem de culpa se desliga: muito mais coisas além desta eu já tenho lhe explicado, e estou segura que a água do Letes não lhe o escondeu. E Beatriz, quiçá a atenção mais dura, que muitas vezes de memória priva, de sua mente tornou a visão obscura. Mas vejas o eu não é que lá deriva, a ele o leva, e, como sóis lhe dar, o amortecido, seu poder reaviva. Como alma nobre que, sem hesitar, faz do alheio querer o seu também, logo que um gesto o possa evidenciar, assim, quando ela me apanhou, com bem femínea graça, essa bela mulher a Estácio se voltou, com ele vem. Se eu tivesse, leitor, para escrever mais margem, cantaria, bem que só em parte, essa água que jamais sacia de beber. Mas, se ei cheias as páginas que à parte pus para o segundo cântico, nem tanta via-me deixar avançar o freio da arte. Refeito, retornei da onda santa,
como de novas folhas ao rompê-las de sua ramagem, se renova a planta, puro e disposto a subir as estrelas.